Primeiro de tudo, que nós estamos num chamado de Deus. Alguém aqui pediu para nascer? Levante a mão. Não, Dona Maria, a senhora não pediu. Não pediu. A vida foi um chamado. A gente nasceu por vontade de Deus, por intermédio dos nossos pais. Depois do chamado da vida, todos nós somos chamados pelo batismo. E meus irmãos, é o batismo que nos salva. Não é por acaso que Jesus disse: ide, fazei discípulos meus e batizai. Pelo batismo, eu e você temos uma missão comum de cristãos e católicos. E é a partir disso que fica para mim tão forte essa antífona do Salmo, que inclusive foi do meu diaconato: não deixe inacabada a obra que começaste, Senhor. Não é por acaso que nós deveríamos, como batizados, cristãos e católicos, sempre pedir: Senhor, a vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Isso nos coloca numa atitude de missão. Qual a missão que você tem? Qual a missão que eu tenho no mundo? E só por isso eu diria que tem muitos que pensam: eu não tenho mais nada para fazer. Você tem muito, porque a obra, ela sempre requer aperfeiçoamento em Deus. Não dá para dizer que Deus terminou a obra em mim, Deus não terminou a obra em você. E quando a gente olhar para nós, olharmos para nós mesmos, e a gente começar a olhar do lado, a gente começa a se perguntar: o que Deus espera que eu contribua para terminar a obra na pessoa que é próxima de mim? Aí fica mais difícil ainda, porque nós não somos uma ilha. Uma coisa é a gente pensar: meu Deus pode me levar porque terminou a obra. Isso eu não creio que aconteça. Mas da mesma proporção, você já parou para pensar da obra que Deus tem a fazer na tua família, na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, na tua mãe, no teu pai? E o quanto nós, de alguma forma, somos responsáveis pelo outro, porque nós somos cristãos. Aquilo que a gente costuma falar, mas a gente esquece, não é se salvar sozinho, é salvar quem Deus nos confiou. E aqui, meus irmãos, se você olhar nas cartas paulinas: esposas, santificai vossos maridos. Maridos, com suas esposas, busquem a santidade. Pais, eduquem seus filhos. Filhos, respeitem seus pais. Completai em mim a obra começada. Quando a gente olha no evangelho de hoje, a gente vê a figura de Pedro. E falando sobre as vocações, antes de Pedro, durante
esse mês de agosto, um pouco aqui, um pouco fora, mas vocês, todos nós celebramos a vocação dos padres, São João Maria Vianney, e a necessidade que nós temos de sacerdotes, meus irmãos. Eu decidi este ano, de sempre que puder, nos programas de rádio, na TV, falei com José de Mello, falei com o Marcelo, que é o diretor da rádio, que nós precisamos incentivar seminaristas, que meninos, rapazes, jovens e adultos se tornem padres. Aqui no Brasil a gente não sente tanto. Como eu disse, essa viagem, cada viagem para mim é um desafio. Mas essa última viagem que fiz visitando comunidades dos Estados Unidos, eu voltei perplexo. Uma carência enorme de padres. E o Brasil não está longe disso. Por isso, nós precisamos incentivar, rezar, ajudar, fomentar vocação sacerdotal. Celebramos o Dia dos Pais e a família cristã. E eu diria mais, eu também fiz um exame de consciência e começarei a usar mais a palavra cristã católica, não desmerecendo os demais, mas nós precisamos formar famílias cristãs católicas, cristãs e ao mesmo tempo pessoas que querem viver os sacramentos da igreja, o magistério da igreja. O mundo precisa disso. O mundo precisa acordar para certas realidades que são, na verdade, o inimigo dizendo, Jesus disse, o poder do inferno não poderá vencê-la, mas poderá estragá-la, poderá deteriorá-la, poderá amedrontar, destruir. Como um todo, a igreja é preservada pelo Espírito Santo, sem dúvida. A igreja católica, ela existe até hoje, mas muito mais do que força humana, é a assistência divina do Espírito Santo. Mas o mesmo não deveria ser a família, os lares cristãos e católicos. Só que nós estamos titubeando. Eu não sei porquê e qual a razão disso. Nós estamos esquecendo dessa nossa missão. Nós estamos esquecendo daquilo que é nossa identidade. Tu és Pedro. Claro, sabemos que esta pedra pode ser interpretada como a profissão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como também a pessoa de Pedro, sabendo que quem é a pedra fundamental, angular, é Jesus Cristo. Mas seja de um lado ou do outro, é a fé. Então eu queria chamá-los hoje, nesta igreja, para a gente voltar àquela fé primeira de dizer: eu vou lutar para conservar minha família na religião. Padre, mas o que o senhor está falando é uma utopia. Hoje não é mais possível.
Eu diria que as circunstâncias de Santa Mônica não eram menos favoráveis a isso. Era tão difícil quanto. Mas por que a gente está desistindo? Eu chego a pensar que a gente gosta de dizer: a culpa é da igreja, a culpa é do Papa, a culpa da televisão, a culpa são dos valores. Me perdoe, a culpa é também tua, pai e mãe. Porque se nós estamos percebendo, e vai sair um censo, não sei se 50, 51 ou 49% de católicos no Brasil, e isso fará com que, de repente, dizia Dom Jaime Spengler, que é o presidente da CNBB, talvez teremos que parar de dizer, presidente da CNBB, que somos o maior país católico do mundo. Talvez vai sair o censo. Eu te pergunto, não foi do penúltimo ou último censo? Então não foi na nossa geração próxima que deixaram de ser batizados, que fizeram primeira comunhão, que deixaram de ser crismado, que deixaram de ser católicos? Não foi agora uma recente? Onde nós erramos? Onde eu errei? Onde você errou? Que as pessoas não se sentem mais atraídas para viver, entre aspas, a radicalidade do Evangelho como católicos. Onde nós estamos errando que as pessoas não se sentem mais motivadas a largar outras denominações, filosofias, princípios, pensamentos, paganismo, para viver como cristão católico? Sabemos que a fileira dos ateus cresce, mas a pergunta é por quê? Será que é porque talvez não esteja tão claro para mim e para você, na nossa vida, no nosso testemunhar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Será que é porque não desistimos? É nesse contexto que eu disse e repito, as circunstâncias de Santa Mônica, cuja festa se celebra hoje, amanhã Santo Agostinho, não era um tempo muito fácil. Estamos falando do ano 300 e pouco. Estamos falando de uma igreja que mal tinha se tornado a religião do império, cheia de heresias, cheia de interpretações equivocadas. E aquela mulher, lá no norte da África, hoje Argélia, começou uma família. Foi dada em casamento a um homem que era rico, influente, mas um homem bruto. Qual foi a atitude de Santa Mônica? Qual foi a atitude que ela teve? Teve, com 20 e poucos anos, 3 filhos. O mais conhecido, Agostinho, depois Navígio, e a terceira filha, uns dizem que o nome era Perpétua, não se tem tanta certeza, se tornou religiosa, mas que um marido
como a gente diz, um troglodita, e um filho que só lhe fez chorar. Eu te pergunto, nesse ponto, o que ela decidiu? Eu diria, o que você vai decidir? O que eu vou decidir? Às vezes a gente se sente numa encruzilhada. Há pessoas que ligam para mim no rádio, e outro dia eu disse para a mulher: a senhora ligou para mim pedindo autorização para largar seu marido? Às vezes chega a certos momentos, claro, quando é insustentável, e hoje do ponto de vista colocar em risco a vida, temos uma concepção diferente. Mas onde que está o autossacrifício, a imolação? Onde que está a pessoa decidir: eu vou lutar pela conversão do meu marido? Onde que fica essa dimensão sacrificial do próprio matrimônio? O mesmo para o sacerdócio. Não estou nos eximindo. A dimensão da entrega, do sacrifício de um padre, que tem que relevar, tem que voltar, tem que perdoar e não abandonar. É a mesma coisa. Mas hoje a gente não quer se sacrificar. E eu vejo às vezes desistindo dos filhos. Ah, tá, você não é mais católico, você não é mais cristão, tudo bem. Não, meu filho, não está tudo bem. Mas se eu falar isso, padre, eu vou criar confusão. Ora, onde fica tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você entende como nós estamos em nome de evitar conflito, mas em nome de sacrifício pessoal, aceitando tudo, admitindo tudo? Será que esse é o que Deus quer? Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Onde fica essa atitude? Ao invés de desistir, de multiplicar os terços, de multiplicar as penitências, as obras de caridade, as santas comunhões, na intenção da conversão de uma pessoa. Padre, mas isso, na verdade, eu acho uma hipocrisia, porque tudo bem, Senhor, dai-me a graça da verdadeira conversão, sempre com a mão no peito, mas ao mesmo tempo, joelho no chão para a conversão do próximo. Não é farisaísmo, não é hipocrisia, porque às vezes por causa disso a gente pouco se esforça, e a família perde o valor cristão. É interessante a gente olhar para a vida dessa mulher, porque eu vejo ela numa encruzilhada. E ela multiplicou a oração, jejuns, penitência, e conseguiu a conversão do marido. Deus deu a graça dele ser convertido, e a sogra, antes dele morrer, restou-lhe o filho. Santa Mônica não era daquilo que a gente imagina, uma mulher que ficava sonhando com os anjos. Quem escreveu da vida dela diz que Agostinho era da pá virada, e certa vez, dois fatos, ela disse: se você não mudar, você não entra mais em casa. E deixou ele fora alguns dias.
foi para Cartago, Santa Mônica foi junto. Foi lá a mulher, grande orador, mulher de oração, mulher de penitência, mulher de jejum. Eu estou enfatizando isso e vou enfatizar de novo. Onde que está o aspecto do sacrifício do teu casamento, da tua maternidade, da tua paternidade? Sacrifício. Agostinho se envolveu com uma mulher do prostíbulo, teve um filho. Santa Mônica expulsou a mulher da casa de Agostinho. Santo Agostinho estava em Cartago e falou: mãe, espera aí que eu vou conversar com a senhora. Ela foi esperar numa igreja. Agostinho montou no navio e fugiu para Roma, que ele não queria mais a influência da mãe. Você pensa que foi fácil assim? 30 anos, há quem fala 26, há quem fala 33. Vamos ficar no número exato, 30. Você já desistiu dos teus filhos? Já desistiu do teu marido? E como é que fica a frase? Termine a obra começada, se você não está ajudando Deus. Porque o que eu vejo na vida de Agostinho é a obra de Deus sendo feita. Por que eu estou dizendo isso? Sabe o que Santo Agostinho falou de sua mãe? Ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção à verdadeira fé. Minha mãe foi a intermediária entre eu e Deus. Diz tudo, né? Diz tudo. O grande teólogo, o grande santo que revolucionou e até hoje influencia o Ocidente. Minha mãe foi meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção à fé verdadeira. Foi a intermediária entre eu e Deus. Quando ele enganou Santa Mônica, sabe o que ela fez? Foi para Roma. Quando ela chegou em Roma, ele foi para Milão, ela foi atrás. Decidida. Você vai dizer, mas isso é da personalidade dela. Não, isso era a fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mães, pais, não desistam. Isso vale para nós sacerdotes. Tem um seminarista aqui, e falei de modo geral para todos. Nós temos que fazer o contra. Aí tem sentido o sofrimento de uma pessoa. Aí há sentido os jejuns, as peregrinações, as velas acesas, os rosários rezados. E se você por acaso tiver a graça de dizer, graças a Deus eu não tenho isso na minha família, lembre de Santa Teresinha, que dedicou a vida inteira de oração pelos pecadores. Talvez esteja faltando terços rezados por outros pecadores. Está faltando velas acesas para a conversão de outros, e não só os nossos. A igreja está diminuindo. As igrejas estão vazias. Eu fico triste, fiquei mesmo. Meu coração ficou amargurado quando o padre colombiano me disse, e vocês vão ouvir muitas vezes essa história: 17 igrejas fechadas, 17 sacrários vazios, 17 pias batismais.
E nós não estamos muito longe disso. Não desistam de trazer de volta a tua família ao cristianismo e ao catolicismo. Foi quando ela teve a influência de Santo Ambrósio, que um dia, chorando, grande Ambrósio da Catedral de Milão, bate no ombro e diz: espere, tua hora vai chegar. Não há de ser. Continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Está escutando? Continue a rezar, mãe. Continue a rezar, pai. Continue a rezar, esposa. Não há de ser, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Por acaso vem o nome de alguém agora? Decida rezar por esta pessoa. Decida oferecer no teu dia 10 Ave Marias para conversão. Decida fazer um pequeno jejum por esta pessoa. Decida hoje falar: eu não vou desistir, eu vou lutar. Enquanto não puder ver a conversão, Deus, não é hora de me levar. Aí eu diria que nós íamos ficar todos com a idade de Matusalém. Quer viver bastante? Coloque isso. Não me leve, Senhor, até que fulano não se converta. Talvez a gente fique mais velho do que espera. Filhos queridos, mal sabia esta santa que seu filho estava na obra de Deus. Como diz de novo o Salmo, a obra estava sendo feita, a obra estava sendo trabalhada, e ele, pela curiosidade da oratória, começa a escutar Santo Ambrósio, e a curiosidade o levou à fé e à conversão. Falar de Santo Agostinho, a gente falaria muito, mas a minha decisão hoje é falar de Santa Mônica, que é exatamente isso que eu acho que está faltando para nós, para mim, para você: se sacrificar mais, rezar mais. Está faltando para mim, para você, para a igreja de modo geral, aquilo que o Papa sempre fala e a gente não presta atenção: se martirizar sem derramar sangue. Ele tem umas deixas que é só dele: mártires sem sangue. Está faltando a dimensão do martírio nas nossas vidas. O fato é que Agostinho foi batizado, e os dois decidem a voltar para o norte da África. Lembra que eu disse qual o sentido da tua vida? Qual o sentido do teu matrimônio? Você que é vozinha, você que é vozinho, tem teus netos para converter, tem tuas netas para converter, tem teu filho para trazer para a igreja, nem que seja laço, mas no laço da oração. Santo Agostinho, depois de convertido, decidiu voltar com Santa Mônica, e ele diz assim, escreveu no livro As Confissões: estava eu e minha mãe, estávamos sozinhos, apoiados numa janela. A vista da janela era um jardim,
interno da casa onde morávamos, em Óstia, Tiberina. Depois das fadigas de uma viagem, recuperávamos as nossas forças. Falávamos às sós, suavemente, falando do passado e avançando para o futuro. Tentávamos falar do céu. Foi quando minha mãe disse: meu filho, por um só motivo eu desejava prolongar a minha vida aqui na terra. Era ver-te católico. Antes de eu morrer, ver-te católico. Deus me satisfez amplamente, porque hoje eu te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. Por isso, o que é que eu ainda estou fazendo aqui? Santa Mônica diz isso ao seu filho. E ele no livro Confissões relata: meu filho, por um só motivo eu desejava prolongar a minha vida nesta terra: ver-te católico antes de eu morrer. Deus me satisfez completamente, amplamente, porque te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. Por isso, o que é que estou fazendo aqui? Eu diria e digo: quem dera, meus irmãos, irmãs, se um dia pudéssemos dizer isso, velhinhos talvez, cansados talvez, doentes, mas poder dizer: minha família continua cristã, meu marido se converteu, meu filho voltou para a igreja, meus netos retomaram o caminho de Deus. Filhos queridos, é tão lindo a gente ver o que aconteceu na vida de Santa Mônica. E cada vez que eu reflito sobre ela, percebo que falta hoje muito mais Mônicas no mundo. De Santo Agostinho. Santo Agostinho é um homem de uma inteligência invejável, perspicaz, iluminado. Mas foi um homem que talvez nos dá a resposta para mim e para você, quando ele diz assim: por que tarde te amei, meu Deus? Então eu diria que talvez, sabe o que está faltando para mim e para você? Amor. Está faltando amor. Amor a Jesus Cristo. Por que tarde te amei? Eu te procurei fora e tu estavas dentro de mim. O que eu mais gosto deste lindo poema, que não é um poema, é uma confissão de vida, é que Agostinho entendeu da mãe quem é Deus, quando ele diz as seguintes frases: ai de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Ai de mim, eis, não escondo de ti, Senhor, as minhas feridas. Ai de mim, tu és o médico, eu sou o doente. Tu és a misericórdia e eu o miserável. Ai de mim, Senhor.
quero que cada um nesse momento, com Jesus, o médico e o misericordioso, quem você quer colocar hoje em oração? Quais são os agostinhos da tua vida que você se propõe rezar? Que você propõe dizer: Senhor, me perdoe se eu desisti, me perdoe se eu desanimei, mas hoje eu retomo a minha luta, hoje eu retomo, com a graça de Deus, essa batalha, esse combate, e não vou desistir enquanto não perceber mudança na vida desta pessoa. Ao som do teu nome, as muralhas cairão. Ao som do teu nome, os infernos se enfraquecerão. Jesus, nada é impossível a ti. Ao som do teu nome, os enfermos sararão. Ao som do teu nome, o aflito